Olá, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre durabilidade e vida útil. Opa, calma aí. Bom, vamos falar então sobre durabilidade e vida útil, né? Durabilidade e vida útil, eles são dois conceitos muito próximos, na verdade, né? E eu vou apresentar a definição dos dois para vocês aqui nessa aula, mas a gente, logo adiante, nós vamos conversar como que a gente vai utilizar esses dois conceitos, né? Então, a durabilidade, ela é a capacidade da edificação ou de seus sistemas, né, incluindo os ambientes, de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificados, né? Então, olha só, a durabilidade, né, ela envolve aí a questão da funcionalidade, que é do ambiente desempenhar bem suas funções, né? Mas ela está atrelada também à forma como aquele ambiente é usado e à forma como é feita a manutenção naquele ambiente, né? Durabilidade é a capacidade de uma estrutura ou de seus componentes de satisfazer, com dada manutenção planejada, os requisitos de desempenho do projeto por um período específico de tempo, sob influência das ações ambientais ou como resultado do processo de envelhecimento natural, né? Então, além de toda a questão da funcionalidade, da forma de uso e forma de manutenção, a gente também precisa considerar aí, em relação à durabilidade, a condição na qual aquele sistema, aquele ambiente, aquela edificação está inserido, né? Aquela condição ambiental, né? E o que que a gente quer dizer por condição ambiental, né? São diversos fatores que a gente ainda vai, eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula, mas que podem influenciar, né, no aumento ou na diminuição da durabilidade dessa edificação, desse sistema, desse ambiente, tá? A durabilidade não é uma propriedade intrínseca dos materiais, mas sim uma função relacionada com o desempenho dos mesmos sob determinadas condições ambientais. Olha só, não quer dizer que porque um material tem propriedades que dão durabilidade a ele, que ele vai ser de fato durável. Isso depende muito sob que condições esse material, esse sistema, né, vai estar, né? Então, ó, o envelhecimento desses resulta das alterações das propriedades mecânicas, físicas e químicas, tanto na superfície como no seu interior, em grande parte devido à agressividade do meio ambiente. A gente já pode até imaginar alguns tipos, né, de ambientes que são mais agressivos ou menos agressivos, né? Ambientes mais poluídos, menos poluídos, né? Com substâncias químicas na atmosfera que ajudam a degradar, né, certos tipos de materiais, ou então, né, por exemplo, ambientes marítimos, né, que são altamente agressivos. Então a gente tem que já levar em consideração, né, que por mais que um material, um sistema tenha um potencial de durabilidade, essa durabilidade pode ser completamente comprometida em função dessas condições ambientais se não forem tomadas medidas de precaução para que essa durabilidade seja a máxima possível, né? O que pode comprometer a durabilidade de um material ou um sistema? É o envelhecimento precoce desse material ou desse sistema, relacionado principalmente a, primeiro, né, a baixa qualidade do material. Está aqui descrito de construção, mas pode ser a baixa qualidade do material utilizado para para a fabricação de um objeto, para a fabricação de um mobiliário, para a fabricação de uma edificação, né, para confecção de revestimentos, pode ser para qualquer situação, né? Se o material for de baixa qualidade, a durabilidade certamente vai estar comprometida. Então, é o primeiro fator. Segundo fator, problemas de projeto, né? Se o projeto não for bem feito, né? É, pode ser que o uso, né, comprometa aquela estrutura, né? Ou então, por exemplo, num revestimento de um sofá, né? Se a gente coloca
por exemplo, faz uma costura mal feita, né? Ou então você coloca um fecho num lugar, né, que ele vai ficar muito tensionado e, e esse sempre o lugar de emendas, né, nos projetos, né, são os lugares mais frágeis. Se esse lugar mais frágil vai ficar muito tensionado, a tendência é que ele rasgue, né, ou se deteriore em pouco tempo, né? Nas edificações também, né? No mobiliário também, né? Problemas de projeto, então, né, podem comprometer essa durabilidade. Problemas de execução, né, uma execução mal feita, né, um concreto que foi feito com traço errado, né, que levou o tempo de cura, que não foi curado adequadamente, né, ficou menos tempo do que deveria, né, na cura, né, ou outros problemas, né, então às vezes um encaixe que não foi bem feito, né, ou uma colocação de piso que não foi bem feita, isso vai comprometer a durabilidade daquele sistema, daquele ambiente, né? E a outra questão que compromete, sem dúvida nenhuma, é a falta de manutenção, né? Então, se não for feita a manutenção adequada, a chance daquele sistema ou ambiente ter a durabilidade máxima que ele poderia vai por água abaixo também. O que que é necessário, então, para que se tenha uma durabilidade adequada? Primeiro, uma qualidade, né? Tanto a qualidade do material, né, quanto da execução, quanto do projeto daquele sistema. Segundo, né, que ele atenda à funcionalidade, né, do começo até o fim, né, da sua vida útil, né? Então, a funcionalidade, ela tá, como a gente já venho falando para vocês desde o começo já desse curso, né? A funcionalidade, ela tá diretamente relacionada à durabilidade de um ambiente. A funcionalidade estando ok, 100%, a gente atendendo a funcionalidade daquele ambiente, daquele cliente, né? A gente tende a prolongar a vida útil e interromper aquele ciclo, né, da obsolescência programada, né? Então, a gente não contribui para isso, né? Uma vez que ele vai estar atendendo adequadamente às necessidades de uso daquele cliente, daquela pessoa, daquela organização que seja, né? E em terceiro lugar, né, é o custo do ciclo de vida, que eu ainda vou falar aqui para vocês o que que é, né? Mas pensando também no impacto ambiental, o custo do ciclo de vida tem a ver com o investimento que se faz inicialmente, né, para implementar aquele projeto, né, e todo depois o investimento que se faz em manutenção para prolongar a vida útil daquele projeto, né? Isso tem a ver com ciclo de vida, né? E também considerando os impactos ambientais, né? Então, se a gente tiver aqui, né, olha, só essas as três características é o mínimo que a gente precisa ter para ter um nível mínimo de durabilidade, né? Se a gente conseguir unir, né, custo de ciclo de vida com qualidade e de execução de projetos de materiais, né, a gente já tem um nível adicional, né? Agora, se a gente conseguir unir essas três características, a gente tem um nível de excelência em durabilidade, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o conceito de vida útil, né? Segundo a norma de desempenho, que é essa 15575 de 2013. Então, o conceito de vida útil, segundo a norma, é o período de tempo compreendido entre o início de operação do uso de um produto e o momento em que seu desempenho deixa de atender às exigências do usuário pré-estabelecidas, é denominado vida útil. Então, é o tempo de vida, né, atendendo às funções, né, desse determinado sistema, ambiente, né, edificação. Vida útil é o período de tempo em que um edifício ou seu sistema se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, considerando a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual do uso, operação e manutenção, e a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificado, também segundo a NBR 15575. Se a gente for tomar essa definição que está aqui na tela, né, ela é muito parecida com a definição de durabilidade, né, que precisa atender à função, né, e considerando aí todos os cuidados que devem ser feitos com esse sistema ou esse edifício ou ambiente ao longo do seu tempo de vida útil, né.
Então, eu não vou enfatizar a diferença conceitual entre durabilidade e vida útil, porque os dois conceitos estão muito próximos e eu acho que não vale a pena investir nessa diferenciação. A diferenciação que eu quero falar para vocês, eu vou falar logo à frente, mas só vou explicar antes o que assim, né? Segundo Poisson e Demoliner, que são dois pesquisadores, né? Que escreveram esse artigo no qual eu estou me baseando aqui sobre durabilidade, né? Só para a gente entender, né, o papel da manutenção aí no aumento da durabilidade ou da vida útil dos sistemas, né? Então a gente pode aqui, ó, pegar aqui assim a linha do tempo, né, nesse eixo X, e aqui a gente vai pegar o nível de desempenho, né, baixo e alto dos sistemas e das edificações no geral, né? Então, ó, quando a gente pega aqui, ó, essa linha azul, né, é o nível de desempenho que esse sistema, essa edificação teria ao longo de sua vida útil sem nenhuma interferência. Então, ele começa bem alto, né, e aí com o passar do tempo ele vai abaixando, né, porque é natural que os sistemas vão se degradando, né, tanto pelo tempo quanto pelo uso, quanto pela interação com o ambiente, né, os sistemas vão se degradando. Mas se aqui, né, eu chego e faço uma ação de manutenção, né, eu elevo novamente, né, o fator desempenho aqui, né? Então o desempenho desse meu ambiente, desse meu sistema, ele volta não para aquela condição original, né, de logo que ele foi entregue, né, para o uso, mas ele volta para uma condição muito razoável de desempenho, né? E com isso, né, eu vou conseguir um desempenho mais alto ao longo do tempo, né? Se eu entro com uma nova ação de manutenção, né, depois de um período, vou aumentar novamente o desempenho desse sistema, né? E vou conseguir levar a vida útil desse sistema até mais adiante, né? Se novamente eu dou um outro incremento de manutenção, né, de reparo, né, eu de novo prolongo tanto o desempenho quanto a vida útil desse sistema e dessa edificação, né? Então, a gente precisa entender, né, que não basta simplesmente a gente projetar os sistemas e entregar os sistemas e como se aquilo não tivesse mais nada a ver com a gente, assim. A gente precisa conscientizar, né, tanto, na verdade, equipes de projeto, quanto equipes de execução de obra, quanto o proprietário ou o gestor daquela obra, daquela edificação, daquele ambiente, daquele sistema depois, de que a vida útil ou a durabilidade daquele sistema, daquele ambiente, ela só vai atingir aquela expectativa uma vez que forem feitas manutenções, senão ele vai se degradar antes do que deveria, né? Então, isso é uma condição que a gente precisa estabelecer aí de acordo, né, entre esses participantes aí, tanto da concepção, quanto da execução, quanto da utilização desses ambientes, né, de que as manutenções, né, as correções precisam ser feitas para que esse ambiente prolongue a sua vida útil. O conceito que eu queria falar para vocês e que eu acho que daí se diferencia bem, né, na questão tanto da durabilidade quanto somente da vida útil, é esse de vida útil de projeto, né? Essa vida útil de projeto é o tempo de vida útil previsto para cada componente segundo parâmetros sugeridos pelas normas, né? Então, a norma 15575, ela sugere, né, tempo de durabilidade de sistemas, né, dentro de uma edificação, os externos também, né? E a gente pode se basear nela, né? E ela também traz alguns outros fatores que eu não vou abordar especificamente nessa aula, mas quem tiver curiosidade pode consultar a norma, né, para entender, que vão balizar, então, qual é a predição de vida útil para cada um daqueles sistemas, qual é a previsão de durabilidade daqueles sistemas, né? Então, ó, para que essa vida útil de projeto seja atingida, né,
é que se deve fazer, então, esse alinhamento aqui, né, como está aqui, entre o profissional, o construtor, e em conjunto com o proprietário ou gestor, né, porque muitas vezes não é só o proprietário que vai determinar as manutenções, etc. Para que a vida útil da construção ou do ambiente possa ser equivalente à vida útil de projeto, né, a gente precisa ter esse acordo firmado, né, e tanto o construtor quanto o projetista, né, quanto o fornecedor da matéria-prima, né, do material com que vai ser executado aquele trabalho, eles precisam fornecer as informações para que o proprietário consiga fazer a manutenção de forma adequada, tá? Então, né, a norma 15575, que é a norma de desempenho, né, ela sugere, né, então a vida útil de projeto, ó, mínima e superior, né? Quais sistemas aqui, então, né? Para a estrutura das edificações, o mínimo, né? Tem que ser maior ou igual a 50 anos, né? Superior, maior ou igual a 50 anos. A 75 anos, desculpa. Os pisos internos, olha aí, daí já diz. A estrutura não diz respeito ao designer de interiores, né? Mas a partir daqui, né? Assim, ó, os pisos internos, né? No mínimo, maior ou igual a 13 anos, né? E superior, desempenho superior, maior ou igual a 20 anos. Então, que tipo de piso a gente está escolhendo, né? Será que ele vai durar no mínimo 13 anos naquele ambiente, né? Será que eu posso oferecer um desempenho ainda maior, né? O desempenho superior, então, que ele passa a ter que durar no mínimo 20 anos? Vedação vertical externa, né? A envoltório da edificação. No mínimo 40 anos e no mínimo 60 anos para o padrão superior, né? Vedação vertical interna, olha isso aí é bem relacionado à nossa área aqui de atuação, né? No mínimo 20 anos e no mínimo 30 anos para o padrão superior, né? Cobertura, 20 anos e 30 e os aparelhos hidrossanitários, no mínimo 20 anos e no mínimo 30 anos, né? Então, será que se eu escolher, né, um banheiro com uma cor muito chamativa, né, e muito de acordo com a tendência atual, né, eu vou conseguir levar ele até essa durabilidade de 20 anos, no mínimo, né? Ou então uma durabilidade superior, né, que seja de 30 anos. Às vezes só a linguagem do projeto pode comprometer toda essa vida útil de projeto, a durabilidade do ambiente, né? O que, quando a gente pensa aí na questão da sustentabilidade, né, vai totalmente contra o que deve ser feito para a gente não gerar impactos ambientais, né? Então, o ambiente que envelhece muito rápido, né, relacionado à questão da percepção estética, né, ele está contribuindo diretamente para a questão da obsolescência perceptiva, né? Lembra lá do iPhone último tipo? Eu quero ter o último tipo, né? O computador também, eu não quero ter aquele computador gigantesco que parece uma carroça, eu quero ter aquele fininho, né? Mais tecnológico, né? Mesma coisa, linguagem dos ambientes, né? Então, quanto tempo essa minha linguagem vai atender, né, a percepção estética do meu cliente, né? Pode ser que em 5 anos ele já não queira mais, né? Se a gente se basear só em modismos. O que cabe ao projetista, então, né? Primeira coisa, especificar as condições de exposição do edifício, né? Ou então do ambiente em projeto, a fim de possibilitar uma estimativa de durabilidade e vida útil do edifício e seus sistemas. Então, assim, a primeira coisa é a gente saber aonde a gente vai executar aquele projeto, né? É numa cidade de praia, então aquela cidade de praia ela vai ter maresia, né? E os ambientes eles sofrem muita degradação, né? Os ambientes, os objetos em geral, né? Eles sofrem muita degradação nos ambientes de maresia, que são muito úmidos, cheios de sal, né? E aquilo tem um alto poder de corrosão, né, das superfícies. Então, que tipos de cuidados, né, eu vou ter que tomar com aqueles objetos, com aqueles sistemas que eu estou projetando e que eu vou executar nessa cidade, né? Então, por exemplo, os metais, né? Se a gente não utilizar alumínio, que é o mais comum, mas muitas vezes pode não ser ideal para uma questão de projeto, né? Os metais, por exemplo, eles têm que ser revestidos com pintura, né?
que é aquela camada de proteção que vai impedir a corrosão da superfície, né? Que outros tipos de acabamento eu preciso especificar para esse tipo de ambiente, né? Que tipo de material eu posso especificar para esse tipo de ambiente que tenha uma alta resistência à corrosão, né? Então, a maresia é um ambiente que é crítico e que exige ações de especificação em projeto que sejam específicas para aquela condição, né? Outra coisa que é, tem um poder de degradação grande é a poluição atmosférica, né? Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Também, né? Tomar cuidado, né? Com essa poluição atmosférica em determinados lugares, especificando também uma proteção extra, né? Para essas superfícies que podem entrar em corrosão, né? E serem atacadas também, né? Assim, de repente até por chuva ácida, né? Esse tipo de coisa. Então, especificar tanto materiais resistentes quanto tipo de proteção a esse tipo de ambiente agressivo. Outra coisa, né, que é assim, nas cidades marítimas, né, assim, tanto a questão da maresia, que são esses sais, né, que ficam na atmosfera, mas também a umidade, né? E não só em cidades marítimas, né? Eu acho que assim, qualquer lugar aqui no nosso clima tropical, né, que chove bastante e tudo, é que é muito úmido, né? Em outras cidades, então, né, Belém do Pará, né, que tem uma umidade acima de 80% durante o ano inteiro, né? Precisa especificar esse tipo de proteção contra a umidade nos projetos, né? E nas superfícies, e nos materiais, e no mobiliário todo, para que aquilo, né, não seja degradado pelos fungos, pelo mofo, né, que é predominante nesses ambientes úmidos, né? Então, essas três condições, elas são muito importantes da gente saber e a gente saber especificar para que a influência dela seja a mínima, né, nos nossos sistemas, nos nossos ambientes, nos nossos objetos, tá bom? Como segunda ação aí, né, o que cabe ao projetista? Cabe ao projetista estimar a vida útil de projeto de cada um dos seguintes sistemas, como eu já mostrei para vocês naquela tabelinha da norma, né? Mas o que cabe principalmente aos designers de interiores são os pisos internos, vedação vertical externa também, vedação vertical interna, opa, e a parte hidrossanitária das edificações, né? Então, são esses sistemas que estão sugeridos na norma, né? Mas a gente também pode especificar a vida útil de projeto de mobiliário, né? De outras instalações, né? Que a gente queira colocar nos ambientes, tá? E para isso precisa ser feita uma consulta com o fabricante, né? Precisa ter um certo conhecimento, né? Já com projetistas mais antigos, né? Que conseguem ter um pouco mais essa noção de durabilidade aí no tempo, né? Mas é muito interessante que se faça essa previsão, né? Porque a gente também situa o usuário na necessidade, quanto à necessidade dele executar cuidados com esse ambiente, com esse mobiliário, com esses sistemas todos, tá? Depois, né, como terceira medida que cabe ao projetista, especificar materiais, produtos e processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido nessa norma, com base nas normas prescritivas de desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados em projeto, né? Então, por exemplo, eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês verem, né? Que assim, esse piso de madeira, né? Que pode ser um laminado ou mesmo da madeira, né? De, né? Madeira maciça, né? Ele é lindo, né? E só que ele tem uma questão, né? Que ele não aguenta uma circulação pesada, né? Ele não tem aquele índice de resistência, né? Adequado para um ambiente onde tem uma circulação intensa durante um dia todo, né? Então, assim, quando a gente vai projetar, a gente precisa adequar, né, a característica do material à característica do uso, né, para que aquele ambiente possa ter a durabilidade adequada, né? Então, por exemplo, num hall desse, assim, que pode ser um hotel, um centro de convenções, uma edificação pública, né? É importante, né, que o projetista saiba especificar, né, um piso com uma durabilidade
e uma resistência alta, né, para que a manutenção não tenha que ser feita daqui a menos de um ano, por exemplo, que ele tenha essa vida esperada, né, de no mínimo 20 anos ou 30 anos, né, ou até mais às vezes, mesmo sob intenso uso, né, então o projetista tem que saber fazer essa diferenciação. Depois, né, cabe ao projetista especificar ações relativas à manutenção, uso e operação do edifício ou dos sistemas, né, de tudo que for considerado, né, então, para estimar a vida útil, com essa estimativa de vida útil, né, então, por exemplo, eu executo um mobiliário com MDF, né, e eu preciso obter do fabricante, né, quais são os cuidados que eu tenho que ter com aquele material para que ele dure o máximo possível. Então, esse MDF, ele aguenta ficar num ambiente que é úmido, cozinha, banheiro, ele aguenta, né? Que tipo de material eu tenho que usar, né, de produto de limpeza, eu posso usar para limpar aquele móvel, né? Não é todo tipo de produto, porque tem material de limpeza que é corrosivo, né, que é ácido e que pode levar a aumento de ferrugem nas peças metálicas, nas junções, mas pode também causar manchas, degradação das superfícies, né? Então, pode impregnar naquele material, né? E com isso pode alterar a resistência e a dureza, né? Então, eu preciso conhecer bem, né, o tipo de material que eu estou trabalhando e quais são os cuidados necessários, e assim como, né, nos sistemas de piso, né, de revestimento, de acabamento de superfícies, né, de encaixes das superfícies, né, o que essa mesa aguenta uma carga de 200 quilos em cima dela, né, então todas essas variáveis, né, precisam entrar ali num, num manualzinho que o projetista faz, né, e que entrega ao usuário depois de quais são as boas práticas para aumentar a vida útil ou a durabilidade daquele ambiente, né, para que ele atinja a vida útil de projeto, tá? E por fim, né, detalhar as ações relativas à manutenção na documentação que acompanha o edifício, o ambiente e o sistema que subsidia a sua construção. Então, assim, uma boa prática do projetista é estabelecer de quanto em quanto tempo as manutenções devem ser feitas, né? Então, dependendo do sistema, né, anualmente ou a cada 5 anos, né, ou menos, né, mensalmente, né? Que tipo de manutenção precisa ser feita? Ah, então nas dobradiças precisa fazer um ajuste, né? Apertar aquele parafuso X de quanto em quanto tempo, ou se verificar que o móvel está ficando desalinhado, né? Então precisa orientar, né, o usuário, né, que tipo de coisa ele tem que fazer para garantir que aquele sistema dure, né, o tempo que é previsto, né? Então a vida útil real, né, ela tem aí uma influência, né, de vários fatores aqui, né? Primeiro a vida útil de projeto, que seria aquela coisa que é o ideal, né? Mas sem manutenção, né, ela não vai atingir. Então a manutenção influencia a vida útil real. A natureza, na verdade, as questões ambientais ali daquele lugar onde o projeto vai ser executado, né? Tem influência. A vizinhança, né? Porque também, se você, por exemplo, se você constrói uma edificação ou faz um projeto de um ambiente numa rua onde passa ônibus, passa caminhão pesado toda hora, tem, tem uma trepidação, né? Que tá, infelizmente, não tem o que fazer contra isso, né? Mas isso pode sim, né, causar acomodação no terreno, pode sim causar rachaduras nos imóveis, né, e pode comprometer toda uma durabilidade e uma vida útil real de uma edificação ou de um ambiente. E a utilização também, né, porque se a utilização for inadequada, né, então aquele que eu falei, né, por exemplo, essa mesa aguenta 200 quilos, não, mas o fulaninho tá com a família dele inteira em cima da mesa lá, né, fazendo um churrasco, bêbado, mas está lá em cima da mesa, pulando em cima da mesa. Bom, né, não tem o que vá resistir a um uso desse tipo, né. Diminuição da vida útil, negligências do cumprimento integral dos programas definidos no material de operação, uso e manutenção da edificação, bem como ações anormais do meio ambiente, né. Então, quando o uso não é adequado, a manutenção não é adequada, né,
E aí, se tiver, né, uma característica ambiental que seja muito agressiva ou que seja que tenha imprevistos, né, que a gente não, na verdade, nem conseguia imaginar que aquilo pudesse acontecer, isso tudo pode diminuir a vida útil real desse sistema. A norma, né, as 15575, ela especifica alguns parâmetros assim para a gente conseguir pensar, né? Então, sobre essa vida útil de projeto. Quando a gente vai separar aqui, né, olha, por categoria de vida útil de projeto para as partes do edifício, né? Então, partes substituíveis, partes manuteníveis e parte não manutenível, né? Quando a gente tem essas partes substituíveis, né, elas podem ter a gente pode contar que elas podem ter uma vida útil menor, né? Porque, na verdade, esses sistemas todos eles são mais simples de serem substituídos, de serem trocados, né? Se for necessário, né? A gente faz tudo para que todos os sistemas tenham a maior durabilidade, a maior vida útil possível, né? Mas esses sistemas substituíveis, eles são mais simples, né? Os sistemas manuteníveis, né? Eles podem passar por manutenção, mas eles não são tão simples de serem substituídos, né? Então a gente precisa determinar que eles possam ter uma vida útil de projeto maior do que esses outros sistemas substituíveis, né? E os não manuteníveis, né? Eles têm que ter a vida útil a mesma vida útil de projeto da edificação como um todo, porque não dá para eu simplesmente tirar um pedaço da estrutura e colocar outro. Até dá, né? Só que dá um custo gigantesco, né? Para fazer uma coisa dessa, né? Então, esses sistemas estruturais, eles precisam ter o tempo de vida útil de projeto igual ao da edificação como um todo, né? Então, isso pressupõe o quê, né? Alto investimento em qualidade de materiais de execução e de manutenção durante toda a vida útil desses sistemas, que tem que ter uma vida útil de projeto grande, né? Enquanto nos sistemas substituíveis, né, eu não preciso, a princípio, fazer o maior investimento naquilo, né, porque são coisas que impactam muito menos, né, essa vida útil de projeto no edifício, tá? Depois aqui, né, ó, custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil, né? Então eu também tenho que avaliar, né, para determinar qual que vai ser a vida útil de projeto, né? O que custo que isso vai ter aí durante essa manutenção, né? Porque quando a, o equipamento, o sistema é de baixo custo de manutenção e reposição, né? Eu caio nessa variante aí, né, de que eu não preciso especificar uma grande vida útil para ele. Mas se ele for de um custo muito alto de manutenção e de reposição, ele sim precisa ser especificado com uma vida útil de projeto muito alta, né, para que esse custo, né, não tenha que ser feito novamente ao longo do tempo de vida útil da edificação, por exemplo, né. E a norma estabelece uma gradação, né? Aqui, ó, baixo custo, médio ou alto custo, e assim por diante, para a gente tentar adequar, né, esses sistemas e estabelecer uma vida útil de projeto razoável, considerando, né, o que se vai gastar com eles ao longo do tempo de vida útil com manutenção, tá? Só para a gente ter uma noção geral, né, de parâmetros aí, né? Então, assim, ó, as camadas da edificação e sua vida útil. Quais são as camadas, né? Então, ó, a primeira camada da edificação, como todos, são as coisas que estão dentro dela, os equipamentos, né? Esses equipamentos aqui, né, eles podem ter durabilidade até de meses, né? Que não é o ideal, a gente já viu, né? Mas isso pode acontecer, né? O ideal seria que os equipamentos durassem como durava na época da vovó, né? O secador até hoje funciona, sei lá, a máquina de lavar. Não, máquina de lavar acho que nem tinha, né? Geladeira, até hoje funciona, gasta horrores, né? Não tem eficiência, mas funciona ainda, né? As coisas não têm uma durabilidade, os equipamentos, né, que a gente usa dentro de casa, não tem uma durabilidade tão alta, né? Meses eu acho um pouco exagerado, né? Mas poucos anos, sim, né? Serviços, né? Que na verdade eles estão chamando de serviços a parte fixa do mobiliário aí, né?
Então, essa coisa da cozinha, esses embutidos, armários embutidos, de 1 a 10 anos, o que é previsto, né? Pode ser até mais, né? A gente sabe como prolongar essa vida útil, né? As divisões do espaço interno, de 10 a 30 anos, né? E as instalações também, hidráulica, sanitária, tarará, né? De 10 a 30 anos. Envoltória da casa, né? De 40 a 100 anos, né? Estrutura de 100 a 300 anos, né? Tem que ser muito durável, porque é uma parte caríssima e difícil de fazer manutenção, né? E o sítio, né, o lugar, o terreno onde está, né, é uma durabilidade de eras geológicas, né, que é óbvio, né, ele não vai se corromper, a não ser que dê um terremoto e tudo, né, venha por terra abaixo, né. O que interfere na vida útil do sistema? Primeira coisa, correto uso e operação da edificação e suas partes, que a gente já viu lá atrás. Uso. O uso adequado da edificação. Depois, né? Ou da edificação, ou dos sistemas, do mobiliário, etc. Tudo. Constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, né? Que a gente, enquanto projetistas, pode especificar tanto periodicidade que deve ser feita, quanto tipo de produto que deve ser utilizado, tá? Alterações climáticas e níveis de poluição no local da obra, né? Isso pode alterar a vida útil do sistema. Mudanças no entorno da obra ao longo do tempo, trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana, etc, né? Então, por exemplo, né, quando foi feita aquela obra do metrô em São Paulo, né, e aquela estação Pinheiros desbarrancou, né? Algumas casas ali apresentaram rachaduras imensas e tiveram que ser demolidas, né? Então, botou abaixo a vida útil, a durabilidade daqueles imóveis, né? Por uma questão aí de obras, né? Eu moro perto também dessa estação de metrô, né? E no meu prédio não aconteceu nada, felizmente, mas as explosões que tinham, né, para abrir a passagem, né, para o trilho do metrô, a gente sentia, né, todas as explosões, assim, era uma coisa muito violenta, assim. Então, eu imagino que as edificações que não tivessem uma estrutura muito sólida ali, muito bem feita, elas devem ter apresentado rachadura, né, algum comprometimento, sim. Posicionamento adequado do layout em relação à insolação e à circulação, né? Então, num ambiente de interiores, né? Se a gente coloca, você compra lá a sua poltrona mole do Sérgio Rodrigues por 60 mil reais, né? Só que você coloca ela na frente da janela no momento que o sol fica batendo dentro do ambiente, né? Ela vai durar quanto, essa poltrona carésima que a gente comprou, né? Não vai durar muito, não, né? Porque esse tipo de equipamento, de mobiliário, né, ele é altamente influenciável, né, pela ação dos raios ultravioleta, então, que modifica, né, a qualidade do material, então modifica a cor, né, modifica a cor dos revestimentos, a cor das tintas externas, né, das edificações, por exemplo, e a cor dos tecidos, dos materiais dentro, né, da casa. Então, o posicionamento adequado é uma questão que a gente tem que pensar, e por isso a gente entender a movimentação do Sol e da carta solar não tem importância só no aspecto térmico, mas tem a importância também no aspecto da durabilidade, né, dos ambientes que a gente projeta, tá? Características dos materiais e da qualidade da construção como um todo, né? Então, materiais de boa qualidade, execução de boa qualidade, né? A gente tem que sempre controlar essas variáveis, né? Não dá para pegar o empreiteiro mais baratinho porque vai dar um lucro maior, porque já já aquilo está todo destruído, né? E exigindo uma manutenção caríssima, né? Então a gente precisa mudar um pouco a mentalidade, né? De sempre enxugar custos na obra, né? A gente precisa avaliar o que vale a pena, né? Ter um investimento maior tanto na qualidade do material quanto na qualidade da execução, né? E o que a gente pode, de certa forma, né? Abrir mão de investir tanto no início, né? Que não vai ter um impacto tão grande, tá? Para atingir a vida útil de projeto mínima, né? O que se faz? Então, utilização de materiais e componentes de qualidade, né? Compatível com a vida útil de projeto. Execução com técnicas e métodos que possibilitem essa a obtenção dessa vida útil.
Cumprimento da totalidade dos programas de manutenção corretiva e preventiva, consertou, tem que arrumar, né? A manutenção preventiva pode ser, inclusive, uma checagem, né? Se todos os sistemas estão funcionando adequadamente, né? Se algum parafuso precisa de aperto, né? Se precisa ajustar uma porta que está um pouquinho inclinada, né? Mas a manutenção preventiva também precisa ser feito, né? Não só quando o elemento demonstra que está com algum problema, né? Atendimento aos cuidados pré-estabelecidos para se fazer um uso correto do edifício. Então, o projetista precisa especificar isso, né? E utilização do edifício ao que foi previsto em projeto, não a outros fins, né? Um edifício residencial, por exemplo, que foi transformado em biblioteca e a pessoa coloca estantes no meio da sala, né? Isso pode ter um poder de destruição gigantesco, né? Lembram quando um edifício lá do Rio de Janeiro caiu inteirinho, né? Sabe o que aconteceu naquele edifício? Tinha um apartamento em obra e esse edifício ele foi construído acho que na década de 40, era do lado do municipal lá do Rio. Na década de 40 a gente ainda não tinha siderúrgicas brasileiras, né? Então a gente não tinha produção de aço muito fácil e a estrutura dos edifícios ela era muito mais baseada na resistência do concreto do que na elasticidade do aço, né? E o que aconteceu nesse edifício? Uma equipe de obra subiu para fazer a reforma de um apartamento e colocou muito peso, eu não sei se de material de resíduo sólido da construção ou mesmo sacos de cimento, no meio da laje dos espaços, né? E a laje com aquela carga de peso, né? Porque não estava próximo da estrutura do edifício, estava no meio da laje, né? Isso aumenta a tensão ali, aumenta o momento, né? Aumenta a carga, né? Essa laje se rompeu, né? E foi rompendo sucessivamente todas as outras e o prédio veio inteiro abaixo. Foi isso que aconteceu naquele prédio do Rio de Janeiro. Então, a edificação ela tem que ser usada com o propósito, de acordo com o propósito para o qual ela foi projetada. Então, eu não posso fazer uma biblioteca e colocar estantes que equivalem a uma carga de parede de tijolos maciça no meio de uma laje de um edifício residencial. Não posso fazer isso. Se eu quiser ter livros num edifício residencial, por exemplo, eu preciso posicionar as estantes no o mais próximo possível às estruturas, às vigas, né, aos pilares. Né? Então, é uma questão, mas tem N outras, né? Aquele exemplo do mobiliário, uma mesa que aguenta 200 quilos, mas a família inteira está pulando lá em cima da mesa no churrasco, né? Atores, responsabilidades, o que cabe a cada um, né? Fornecedor de insumo, material, componente ou sistemas, né? Precisa caracterizar o desempenho desse material de acordo com a NBR e fornecer produtos de qualidade que atendam no mínimo a vida útil de projeto. E depois também precisa informar em documentação técnica as recomendações para manutenção corretiva e preventiva, né? De acordo com o uso daquele material ou insumo ou componente. Os projetistas precisam estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema e especificar materiais e produtos que atendam ao desempenho mínimo da NBR, né? O construtor e o incorporador precisa, dentro de suas respectivas competências, identificar os riscos previsíveis na época do projeto, devendo o incorporador, nesse caso, providenciar estudos técnicos requeridos e alimentar os diversos projetistas com as informações necessárias, né? Então, sondagem de terreno, né, a caracterização daquela atmosfera do local, tudo isso, né? Elaborar o manual de operação e uso da manutenção ou documento similar, né? Que deve ser entregue ao proprietário da edificação ou unidade habitacional. Mas o insumo de informações também, né, para o uso daquela edificação que o construtor ou incorporador ele vai fazer, também pressupõe, né, as especificações que vêm do projetista, tá? Então, essas duas partes precisam se conversar na elaboração desse material. O construtor, ele pode fornecer esse manual de uso, né? Mas ele vai estar baseado nas informações que o projetista também dá, e o projetista também vai estar baseado nas informações que o fornecedor de material, equipamentos ou componentes vai oferecer também. E ao usuário cabe realizar as ações de manutenção de acordo com o estabelecido na norma e o manual de uso e operação, né? E usar
o sistema ou a edificação, né, de forma adequada. Quando a gente pensa aí, né, tem um ponto ótimo que a gente deveria considerar, que não é nem assim, por exemplo, eu vou fazer o mais alto investimento no início da minha construção para que aquilo dure para sempre, né? E também não pode ser nem esse raciocínio, e também não pode ser nem, porque esse raciocínio, na verdade, é ótimo, que vai ter uma durabilidade grande, só que a gente está superestimando a durabilidade dos sistemas. Na verdade, a gente está dimensionando a mais, e isso envolve um custo muito alto, né? Que também não é razoável que a gente proponha, né? Mas também não é razoável a gente pensar em fazer sempre o mais baratinho, mais com o custo menor possível, porque a gente sabe, né, que ao longo do tempo esse custo de manutenção vai ser elevado, né? Vai se elevando porque a qualidade aqui era ruim, né? O desempenho era ruim, né? O custo era baixo, só que o desempenho também era ruim, né? E aqui o desempenho, o custo era alto, né? Mas ao longo do tempo, no desempenho, né, o custo de manutenção e reparo vai sendo menor do que se fosse um sistema convencional. Então, o que a gente tem que adotar aqui, ó, é um bom senso, que também tem o nome de custo do ciclo de vida, né, que é a gente fazer uma estimativa do investimento inicial e de que isso vai gerar em termos de manutenção e custo de operação depois, né? Então, o custo que tem que ser calculado não é só o custo inicial, é o custo ao longo do ciclo de vida todo, né? Então, esse que tem que ser o raciocínio, né? E também considerando os impactos ambientais que esse sistema e essa edificação vão gerar aí ao longo de sua vida, tá? Então, o ideal, né, é equilibrar custo de aquisição e custo de manutenção e reparo e custo dos impactos ambientais. Então, é uma mudança de paradigma, né? Não dá para a gente pensar só no custo inicial, mas a gente tem que pensar no custo do ciclo de vida, então, para otimizar o sistema. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. As referências estão aqui e depois tem perguntinhas aí para responder.